Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá, amigas e amigos, bem-vindos a mais um programa Conexão da Fé. É bom poder contar com a sua companhia neste programa que tem um objetivo muito simples: ligar-nos com Deus através daquilo que recebemos na sua palavra. Deus escolheu revelar-se a nós através da palavra escrita. E então, simplesmente, podemos olhar para a Bíblia e escutar a voz de Deus, para podermos, desta forma, termos um relacionamento com Ele. O tema do nosso programa de hoje é a verdadeira adoração. E encontramos no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, um conhecido versículo que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E então, nesta passagem, vamos ver algumas coisas sobre a adoração. Adoração a Deus. Alguém disse que adoração é quando nós entregamos a Deus aquilo que amamos, porque nós o amamos mais a Ele. Isto é uma boa verdade. Queria, como primeiro ponto, chamar a atenção para isto: a essência espiritual de Deus. O versículo diz claramente que Deus é Espírito. E então Deus tem uma essência espiritual. Nós, para nos relacionarmos com Deus numa atitude de adoração, e essa deve ser sempre a nossa atitude diante de Deus, uma atitude de adoração. Mas para nos relacionarmos com Deus, precisamos de entender qual é a essência de Deus. E, na verdade, Deus é essencialmente Espírito. A palavra diz aqui claramente que Deus é Espírito. E então, nós, para nos relacionarmos uns com os outros, precisamos de saber em que bases é que nós nos vamos relacionar uns com os outros. Eu preciso, para me relacionar com outra pessoa, preciso de conhecer aquela outra pessoa. Isto é, se o relacionamento que eu quero ter com aquela pessoa é um relacionamento sério. Imaginem que eu tenho um amigo de quem gosto muito e sei que aquele meu amigo tem uma alergia. E a alergia deste meu amigo é uma alergia a amendoim. Muita gente tem esta alergia, é uma alergia grave. Agora, eu quero relacionar-me com este meu amigo, quero ter um relacionamento contínuo, um relacionamento verdadeiro, quero, de facto, desenvolver um relacionamento de amizade com ele. E eu, conhecendo da condição, da alergia deste meu amigo, ofereço-lhe uns belos chocolates recheados com amendoim. Certamente está a dizer, isso é disparatado. E com certeza que é. Eu seria um mau amigo se o fizesse. Portanto, quando eu conheço intimamente o meu amigo, eu então consigo relacionar-me com ele e consigo que a minha amizade seja conforme as características da personalidade dele. Tendo isto em mente, chegamos facilmente à conclusão que nunca teremos um relacionamento com Deus se não estivermos conscientes de qual é a essência de Deus, quais são os seus atributos principais. E este atributo que a palavra nos revela aqui, que Deus é Espírito, é muito, muito importante. Sabemos que Deus é o Criador, sustentador de todas as coisas. Sabemos que Deus é um poderoso Deus. Só um Deus poderoso poderia criar
tudo isto que ele criou. E então, mas uma coisa é certa, este Deus que criou todas as coisas não está limitado por este mundo que ele criou. Ou seja, Deus que é espírito não está limitado pela materialidade. Deus está para além daquilo que ele criou. Só assim Deus é Deus. E então, como Criador, Deus é superior ao tempo, Deus é superior ao espaço, Deus é superior à matéria. Eu lembro-me, quando era criança, de vez em quando nós conseguíamos encontrar umas perguntas que nós pensávamos que eram umas perguntas geniais. E uma das perguntas que eu me lembro de ter encontrado, não fui o único, não fui o primeiro e não serei o último, mas esta pergunta eu pensei que era minha, era uma originalidade minha. E a pergunta é esta: quem é o Pai de Deus? Ora, eu pensava que era uma pergunta que fazia todo o sentido. Se todos têm um pai, se todos têm uma mãe, se todos têm uma origem, então Deus também tem uma origem. E eu pensei que finalmente tinha descoberto uma pergunta que iria acabar com todas as perguntas. Afinal, Deus então tinha que ter um começo. Mas a verdade é que porque Deus é Espírito, porque Deus é Criador, Ele é até o Criador do tempo. Deus é que criou este espaço temporal ao qual nós estamos limitados. Passado, presente, futuro. Nós estamos limitados ao tempo. Mas Deus, como Criador do tempo, está para além do tempo. Então Deus, obviamente, que vê o futuro como se fosse presente. Deus está para além do tempo. Deus está para além daquilo que é material. Deus é Espírito. Outra pergunta louca. Esta não foi minha, foi de um amigo meu. Mas ele tinha esta pergunta que também não é original dele. Mas ele perguntava o seguinte: será que Deus consegue criar uma pedra tão grande e tão pesada que nem ele consegue levantar essa pedra? Obviamente, mais uma vez, é uma pergunta que não faz sentido, porque perguntar isto é limitar Deus à sua própria criação. Deus é Espírito. Temos que começar a entender que isto é a essência de Deus, que Deus não está limitado às coisas às quais nós estamos limitados. Quando nós não entendemos isto, nós começamos a limitar Deus. Começamos a querer colocar Deus dentro das nossas caixas, de compartimentos que nós próprios criamos para Deus. E nós dizemos assim: se eu fizer isto, mais aquilo, se eu tiver este comportamento e aquele comportamento, se eu fizer esta oferta mais aquela oferta, então Deus é obrigado a intervir na minha vida. Então Deus é obrigado a dar-me aquilo que eu quero que Ele me dê. Muitos, por desconhecerem, por ignorarem qual é a essência de Deus, começam a desviar-se de Deus. Quando Deus permite que certas coisas lhes aconteçam. Temos na Bíblia o caso de Jó, em que o livro de Jó começa com Jó cheio de riquezas materiais, uma bela família, e num dia Jó perde tudo. Inclusive Jó perde a própria saúde. E todos os amigos de Jó, incluindo a sua esposa, disseram-lhe: tens que deixar de confiar em Deus. Olha o que te aconteceu. É impossível tu continuares a confiar em Deus, porque tu eras um homem fiel, fazias as coisas todas como deviam ser feitas, e olha o que te aconteceu. Obviamente que Deus é um Deus injusto. Tens que deixar de seguir esse teu Deus
que te atingiu sem qualquer justificação. Entender a essência de Deus é entender que existem coisas para além da nossa compreensão. Nós estamos limitados a um tempo, a um espaço, e nesta limitação não vamos entender as coisas como Deus entende. Não vamos ver as coisas como Deus vê. Nós precisamos de entender que há coisas para além da nossa capacidade de entendimento e que, apesar de tudo, e mesmo naquelas coisas que nós não entendemos, Deus é sempre bom. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é a exultação de poder adorar a Deus. A nossa passagem, novamente, diz que Deus é Espírito. E depois diz assim: e importa que os que o adoram. Nesta passagem, nós vemos que existem aqueles que adoram a Deus. Esta passagem parte do pressuposto de que Deus tem adoradores. O contexto deste versículo é o da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Jesus encontrou esta mulher junto a um poço em Samaria. Jesus, em sua graça, em sua bondade, Jesus dirige-se a esta mulher com a intenção de chamar a atenção dela para a sua necessidade. E é neste contexto que surge esta conversa. Esta mulher, já agora, deixem-me compartilhar convosco, esta mulher ficou muito espantada quando Jesus lhe disse: eu tenho água que quem tomar dela jamais terá sede. Aquela mulher que vinha ali precisamente com a intenção de levar água, ficou intrigada com aquelas palavras. Que água é essa que se eu tomar dela jamais voltarei a ter sede? Os meus antepassados sempre vieram a este poço buscar água. Eu tenho que aqui vir todos os dias da minha vida, porventura mais do que uma vez por dia. Se tu tens uma água que se eu tomar dela jamais voltarei a ter sede, então eu quero dessa água. Jesus falou com ela acerca da água da vida eterna, que só Ele pode dar. Jesus falou com ela de tal maneira que ela viu que Ele falava com autoridade. Já agora, minhas amigas, meus amigos, você já encontrou a água da vida eterna? Você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Não se esqueça que Jesus é a única solução para o nosso problema do pecado. Somos responsáveis diante de Deus pelo nosso pecado. E só recebendo Jesus como pagamento justo pelo nosso pecado é que podemos ter nova vida e salvação e perdão. Esta mulher viu que Jesus era um profeta de Deus e então fez-lhe a pergunta acerca da adoração. E Jesus então dirigiu-lhe estas palavras: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E aqui vemos claramente que Jesus parte do princípio que Deus tem adoradores. Este é o princípio. Deus tem adoradores. E a parte mais importante desta mensagem é entendermos que também nós podemos ter o privilégio de sermos adoradores de Deus. Se nós pudéssemos todos ser verdadeiros adoradores, daqueles que se relacionam com Deus através de Jesus Cristo, que rejeitam aquilo que os afasta de Deus, que entendem a essência espiritual de Deus, que o buscam confiantes que Ele é sempre bom e que há coisas nele e em nós que nós não entendemos. Confiar as nossas vidas nas suas mãos. Entregarmos a Ele tudo aquilo que nós amamos, porque nós amamos mais a Ele. Só de pensar que eu e você podemos ser contados no grupo dos adoradores de Deus, como isto é especial. Importa que os que o adorem.
parte do princípio que Deus tem adoradores. E todos aqueles que forem a Deus através de Jesus podem ser contados no grupo dos adoradores. Será que se eu pedir um encontro com o Presidente da República de Portugal, será que ele tem tempo para mim? Imaginem, eu pego no meu telefone e ligo para a Presidência da República e digo, daqui fala Marco Pereira. Eu gostava de ter 10 minutos para falar com o Presidente. O que vão perguntar é quem é Marco Pereira. Na verdade, acho que nem atendem o telefone. O Presidente da República não tem tempo para mim. Uma vez ouvi uma história de um homem que tinha um amigo. Era um amigo de escola, era um amigo de infância. E esse amigo dele veio a tornar-se um político muito conhecido nos Estados Unidos. E esse amigo teve uma dificuldade na vida e pensou, eu vou falar com o meu amigo que ocupa um cargo tão importante. E chegou lá e depois de várias tentativas conseguiu ver o seu amigo à distância e ele disse, sou eu, não tens tempo para mim? E esse político muito importante disse, nem se Jesus Cristo me aparecesse aqui, nem a Ele, eu conseguiria dar 10 minutos do meu tempo. Tão triste. Tão triste pensar que todos aqueles que confiam em Deus e vão a Ele através do seu Filho Jesus Cristo, todos eles podem ter um relacionamento pessoal com Ele, podem ser considerados adoradores de Deus. E há tantos que rejeitam. Há tantos que procuram as suas próprias coisas. Há muitos que não rejeitariam encontrar-se com qualquer presidente ou político ou celebridade, mas que nunca pensaram em como é especial, em como é um grande privilégio poder tornar-nos num verdadeiro adorador de Deus. Em terceiro lugar, queria que considerássemos o espaço da verdadeira adoração. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Esta questão do espaço da verdadeira adoração é importante. Esta mulher foi ter com Jesus, a mulher samaritana, ou encontrou-se com Jesus, e quando ela percebe que está a falar com um mestre, quando ela percebe que está a falar com alguém que tem autoridade de Deus, ela fez uma pergunta a Jesus. Esta mulher perguntou a Jesus, e podemos ler, se quiserem, no capítulo 4, versículo 20 versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Esta mulher perguntou a Jesus, afinal, os meus antepassados dizem que se deve adorar a Deus em Samaria. Os judeus dizem que se deve adorar a Deus em Jerusalém. Afinal, qual é o lugar de adoração a Deus? Qual é o lugar certo para adorar a Deus? Era uma boa pergunta desta mulher. A Bíblia diz-nos neste versículo que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Em primeiro lugar, o verdadeiro espaço para adorar a Deus é adorá-lo em Espírito. Todos nós somos pecadores por igual, não há ninguém melhor do que ninguém. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são pecadores, todos precisam da graça, do amor, do perdão de Deus. Todos. A Bíblia também diz algo muito sério. A Bíblia diz que todos aqueles que estão neste mundo estão mortos em ofensas e pecados. O pecado afasta-nos de Deus, porque Deus é tão santo que não pode olhar para o pecado. E então aqueles que ainda não conhecem Jesus estão mortos nas suas ofensas e nos seus pecados. Para adorar a Deus verdadeiramente,
para fazer parte daquele grupo especial dos que adoram a Deus, e todos podem fazer parte desse grupo, é preciso que essa adoração seja feita em espírito. É preciso que aquele que está morto em pecado receba uma nova vida espiritual. Por isso é que Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. É com essa nova vida espiritual que nós podemos adorar a Deus verdadeiramente. Quem ainda não nasceu de novo não pode ser um adorador de Deus. Quem ainda não nasceu de novo pode ir aos lugares deste mundo que quiser. Existem lugares religiosos muito bem considerados em todo este mundo. A pessoa que ainda não nasceu de novo não vai encontrar lugar para adorar a Deus. Mas todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador recebe uma nova vida. Tem que se arrepender dos seus pecados e receber essa nova vida que é dada gratuitamente pelo Pai através de Jesus. Quem recebe esta nova vida recebe um novo coração, com novos desejos, novas inclinações. E com esse novo coração, a pessoa então pode começar um relacionamento com Deus. Quem adora a Deus deve adorá-lo em espírito e deve adorá-lo em verdade. O que é a verdade? Alguém perguntou a Jesus: o que é a verdade? E Jesus, a essa pergunta, ficou silencioso. O que é a verdade? Perguntaram a Jesus. E Jesus não disse nada. Jesus não respondeu a essa pergunta porque Ele próprio é a verdade. João 14, versículo 6, Jesus disse claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Portanto, para adorar a Deus, o verdadeiro espaço de adoração a Deus é em espírito e em verdade. Apenas aqueles que encontram nova vida através de Jesus Cristo, arrependentes dos seus pecados, podem adorar a Deus, e apenas podem adorar a Deus em verdade, ou seja, através do Senhor Jesus Cristo. Ele é a única verdade. Em Portugal existem vários lugares religiosos onde as pessoas se encaminham ano após ano, pensando que naquele lugar vão encontrar Deus de uma forma especial. Há pessoas que fazem grandes caminhadas a pé, pensando que durante o caminho ou à chegada a um determinado santuário, que naquele lugar vão encontrar Deus, que naquele lugar vão encontrar aquilo que precisam. Pensam que aquilo que não conseguiam encontrar em casa, aquilo que não conseguem encontrar nas suas cidades, aquilo que não conseguem encontrar na sua família, vão encontrar num qualquer lugar, num qualquer santuário feito com mãos de homens. Minhas amigas, meus amigos, Deus não está limitado a este mundo material. E então, para mim é triste ver que essas pessoas estão com esperança, a maioria delas com grande sinceridade, pensando que vão encontrar Deus, pensando que vão encontrar aquilo que precisam naquele lugar. Meus amigos, minhas amigas, Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito, ou seja, depois de terem nascido de novo, e em verdade, apenas através de Jesus Cristo. Temos que dar importância, então, ao novo nascimento. O novo nascimento é aquele ato principal na vida da pessoa. Todos aqueles que desejam ser verdadeiros adoradores têm que nascer uma vez fisicamente, mas depois têm que nascer espiritualmente. E nessa nova vida têm não só o dever, têm o privilégio de serem contados no grupo dos adoradores verdadeiros de Deus. Que privilégio! Temos que dar importância a isso. Dar importância ao nosso novo nascimento. Não nos podemos cansar de dizer aos outros que ainda não encontraram Jesus, de explicar-lhes como é que nós encontramos Jesus.
a explicar-lhes que nós éramos pecadores a caminho do inferno, que merecíamos por causa dos nossos pecados, mas encontramos aquele que é suficiente para cobrir a multidão dos nossos pecados. Nascemos de novo. Que nós possamos entender que é um privilégio podermos adorar a Deus e ter este relacionamento pessoal. Um relacionamento que não temos com mais ninguém neste mundo, podemos ter com o Criador e sustentador, o poderoso Deus de todas as coisas. Temos também que deixar de fazer lugares físicos, criar lugares físicos para a adoração de Deus e confiar nesses lugares em vez de confiarmos no Espírito e na verdade. Muitas vezes queremos criar nos cultos das nossas igrejas, criar uma atmosfera que leva as pessoas a um espírito de adoração. Como se a adoração fosse limitada a um certo conjunto de emoções, a uma brincadeira que se faça com um determinado nível de música, com um determinado nível de enfeites. Temos que adorar a Deus verdadeiramente. A adoração verdadeira de Deus não se faz com objetos de culto, não se faz em determinados lugares. A adoração verdadeira a Deus não se faz impondo condições a Deus. Deus, eu apenas te adoro, mas tens que me dar isto assim e assim. A adoração verdadeira a Deus é espírito e é verdade. E é quando nós entregamos a Deus tudo aquilo que nós amamos, porque em primeiro lugar nós o amamos a Ele. Se todos os adoradores nas nossas igrejas, se todos os cultos de adoração fossem assim. Sabem, nós, mesmo em nossas casas, falando uns com os outros, compartilhando a nossa fé, a forma como nós agimos e reagimos, as nossas atitudes, tudo isto deve ser um espelho, não de uma consequência de um momento de adoração, mas sim um espelho de uma vida de adoração. A vida que recebemos em Jesus Cristo é uma vida espiritual. E porque agora temos vida espiritual, podemos relacionar-nos com Deus, que é Espírito. Esta é a essência de Deus. E agora, através de Jesus, temos um ponto de contacto, uma nova vida espiritual, através da qual podemos relacionar-nos com Deus. Falamos com Ele através da oração, e Ele fala connosco através da sua palavra. Espero que a palavra de Deus continue a falar consigo e envie-nos, por favor, as suas questões e muito obrigado pela sua companhia no dia de hoje.